como é que fala? Propagando aqui a pessoa. Bom, eu vou colocar aqui, tem uma pessoa entrando aqui, né? Que é o Wagner. Wagner, seja bem-vindo. Apresenta-se aí para o povo, dizendo da onde você é e qual a sua relação com a congregação cristã no Brasil. Fala, meu irmão, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, seu áudio tá muito bom, tá alto, tá bom. Tá ótimo, graça e paz com todos, uma boa noite. Ih, falou graça e paz, já não é da CCB. Eu já Fala aí, muito manda aí. tempo, é uma vida inteira de CCB. Eu sou aqui de São Paulo, capital, sou da Zona Norte, e eu sou nascido e criado na CCB. E eu tô entrando aqui primeiro para te parabenizar pela sua coragem e pelo seu trabalho de evangelização. E eu estava aqui observando algumas coisas que o irmão estava falando aqui a respeito, e de fato, acho que assim, a maioria dos nossos irmãos que conhecem o evangelho de verdade, acabam tendo contato com o evangelho por meio de canais como o seu, como o do irmão Fernando, o Caminho de Damasco, né? Mas vai, espera aí, ó. Relaxa, respira, você tá nervoso. Relaxa, respira, calma, aqui é só uma live, você pode entrar, você tá falando bem, eu tô gostando do que você tá falando, mas você tá nervoso. A gente percebe pela respiração. O coração bate mais rápido, ele manda mais sangue pro pulmão, fazendo o pulmão respirar mais rápido, e a gente... Entendeu? Então é visível o nervosismo. Para quem conhece um pouquinho de anatomia humana, a gente entende isso, entendeu? Porque o coração acelerando mais rápido, ele tá mandando mais sangue pro pulmão, fazendo o pulmão respirar mais rápido, entendeu? E aí a gente percebe o nervosismo. Eu queria que você falasse, o Wagner, né? Das coisas que eu falei aqui, né? Você como um CCBano nato, como eu também sou, né? A gente nasceu, a gente acreditou lá. Tem alguma coisa disso aqui que você acredita que não é como eu disse? Ou você tem algo a acrescentar? A fundação, por uma suposta revelação. Sempre tem um anjo que apareceu. Depois eu falei aqui sobre exclusivismo no tópico de 1961, né? A outra fonte de autoridade, que isso aqui é um dos que mais pega aqui o Wagner, né? Que eles colocaram na pregação todo o peso que deveria ter sobre as escrituras, que é a infabilidade, né? Ou seja, eles não erram, você não pode duvidar deles de forma alguma, e todas as vezes que eles vão tomar uma decisão na vida deles, eles têm que buscar a tal da palavra de Deus. É isso mesmo, Wagner? Você concorda? Você viu isso na CCB? Sim, minha vida inteira. Esse é o cerne da CCB, é o centro dela. É exatamente isso. E uma coisa que... A palavra, essa cerimônia de buscar a palavra é o centro de tudo ali, não é? Exatamente, é o principal propósito ali. É para isso que, basicamente, a gente acaba indo nos cultos, né? Nós vamos buscar uma palavra para saber o que nós vamos fazer na nossa vida, vamos ver o que Deus vai falar. Porque é o que nós aprendemos desde pequenininho, desde a reunião de jovens, desde pequenininho é isso que a gente aprende. Vai para a igreja para ver o que Deus vai falar com você hoje. Exatamente, irmão. Né? E as características, irmão, que eu, no caso, apontei algumas aqui, né? Que as seitas, eu vou falar de CCB, eles são zelosos, eles cuidam daquele templo como se estivesse cuidando do próprio Deus, né, irmão? Porque o carinho que eles têm pela denominação, o zelo, né, irmão, de fazer tudo melhor, o mais perfeito, né? A pessoa não tem condição, a irmãzinha vai lá, eu não tenho nada, mas ela costura algo, ela faz um crochê lindo para levar lá, para fazer em algum lugar. Isso aparece na CCB também? O irmão vê isso lá? Eu fiz muito isso. Fiz muito isso. Claro que eu também fiz. O que acontece, meu irmão? Eu não gosto de colocar todo mundo no mesmo quadradinho, né? Lá dentro, nós temos pessoas que são completamente cegas e creem cegamente, né, e totalmente que estão fazendo a vontade de Deus, que ali é o caminho. É como você mesmo mencionou aí na live, ninguém que está em uma seita, seja a CCB ou outra seita, sabe que está numa seita, não faz a menor ideia. Para ela, no ponto de vista dela, ela está no lugar certo, onde Deus sempre quis que ela estivesse, e ela está a serviço de Deus. Então eu passei muitas e muitas vezes o dia inteiro dentro da igreja trabalhando para Deus. Na minha visão, eu estava trabalhando para Deus, para a obra de Deus. Então cheguei a ser instrutor de música,
Trabalhei nas construções, para variar, né? Trabalhei bastante tempo nas construções. E tem muita gente que, assim como eu, como você, esteve e está lá com o coração sincero e se dedicando de corpo e alma, acreditando que está trabalhando para Deus, na obra de Deus. Por isso que estão lá. Tem alguma coisa, irmão Wagner, que você chegou a fazer, assim, falar assim, ó, aquilo ali foi o... Hoje, olhando para trás, você fala, que absurdo que eu fiz. Algo que você fez ou se doou para fazer, que você fala assim, rapaz, tipo assim, você chegar do trabalho, largar tudo, ir fazer alguma coisa, ou passar sábado e domingo, porque eu vi casos, e eu também já participei de casos, de falar, gente do céu, a gente tava dando a vida por uma denominação. Tem algum fato que você lembra, assim, que você fez mesmo, além do possível, para poder favorecer a CCB? Sim, normal. Eu cheguei, por exemplo, teve episódio de estar trabalhando numa construção e eu ter que segurar um gradil que eu não poderia segurar sozinho, mas porque não tinha alguém ali para ajudar, enfim, me colocar debaixo dessa grade ali, que eles tinham que tirar do muro, e até dar uma pequena lesão ali na minha coluna. Eu fiquei ali com um certo, sei lá, um período ali da minha vida ali, né, com essa lesão, mas mesmo assim, eu levava aquela dor, aquela lesão com orgulho, porque para mim, poxa, eu lesionei o meu corpo para Deus, entendeu? Ou seja, pela vida ou pela morte, até a morte, né? Ser fiel até a morte, eu sempre levei isso literalmente, né? Então você chegava mancando. Como até hoje eu levo, viu, meu irmão? Como até hoje eu levo. Porém, a diferença é que hoje, de fato, eu conheço Cristo e estou disposto a morrer por ele. Então, é verdade, é isso. Ou seja, a gente só estava direcionando a nossa força no lugar errado, né? E agora, então você ia para o culto, um pouquinho ali lesionado, mancando, mas entrava todo feliz, todo né, feliz. Eu tô aqui, eu carrego as marcas da CCB. A Bíblia fala as marcas de Cristo, mas eu carrego as marcas da CCB. Era assim, então? Normal, exatamente. Mas assim, eu nunca tive, meu irmão, essa associação clara na minha mente de que eu estava carregando as marcas da CCB. Para mim, eu estava carregando as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho, sim, como muitos fazem, meu irmão. Entendeu? Muitos não têm a noção. Eu, quando teve o meu processo de conversão, né, e foi uma coisa recente, né, que de fato caíram as escamas dos meus olhos, o que aconteceu comigo foi algo assim, sobrenatural de fato, porque como eu estava falando no começo, diferente da maioria dos nossos irmãos e irmãs que acabam conhecendo o Evangelho por meio de canais como o seu, ou como o do Fernando, que ali expõe a verdade, não estão caluniando ou difamando alguém, embora a CCB abre processo contra quem fala a verdade, né? Na verdade, você está defendendo a palavra com a Bíblia, a palavra pela palavra, através da palavra, né? Coisa exatamente. Que as seitas não fazem, elas defendem, elas distorcem a palavra, como esses dias aí fizeram lá pregando Hebreus, distorcendo totalmente o sentido do texto, enfim, com um baita de um sofisma, né? Distorcendo tudo para justificar um erro e uma distorção bíblica absurda. Inclusive, esses dias aí eu tive um irmão aí, que ele é de movimento de oração e tudo mais, que ele veio indagar aqui, confrontar a minha família, que aliás, por misericórdia de Deus, o Deus é tão maravilhoso que não foi só eu que saí da CCB, que conheci o Evangelho. Deus é tão maravilhoso e bondoso, misericordioso, que ele abriu o meu entendimento da minha esposa, meu sogro, minha sogra, minha mãe, meus irmãos e todos recentemente. Levanta a mão pro céu e agradece, né? Até me emociono. Sim. Eu fico emocionado de saber, porque, irmão, são poucos que conseguem realmente Deus operar, o Espírito Santo operar numa família toda. Quantos irmãos que saem? Eu vi casos da esposa querer bater no irmão, porque estava lendo a Bíblia, irmão. Ele estava lendo. Ela sabia que a Bíblia estava mudando o esposo. Ela ficou brava, ela proibiu ele de ler a Bíblia. Né? Outros que quando o sogro chegava em casa, afrontavam o irmão. Isso é uma dádiva de Deus na sua família, rapaz. Você não tem ideia. Eu sei que você tem ideia, sim, né? Mas isso é de você se agradecer muito, irmão. Eu tenho plena consciência, meu irmão. Porque, assim, uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi falar do Evangelho. Mas o Evangelho que eu conheci era CCB. Então, assim como todo evangelista, né, eu apontava
para a fundação da obra, para a beleza da obra, para a organização da obra, né? E eu falava, a obra de Deus, tal. E eu evangelizava a pessoa segundo o evangelho CCB, e não o evangelho da Bíblia. E até hoje eu tenho o desejo de falar de Cristo, eu falo de Cristo. O fato de eu estar aqui é de alguma forma na tentativa de mostrar para alguém que esteja assistindo essa live, de que aqui não é uma pessoa que, eu sei que muitos rotulam o irmão como alguém revoltado, que está caluniando, que está falando pelos cotovelos. Não, eu estou aqui com toda a clareza, colocando meu rosto, colocando meu nome, mostrando, contando rapidamente, superficialmente um pouco do meu testemunho, para os irmãos verem que nem todos que saem de lá de dentro é por revolta. Alguns saem de lá porque veem o erro e saem de lá revoltados e acham que é tudo farinha do mesmo saco, tudo que é igreja é farinha do mesmo saco, e não é assim. Existem pessoas sérias por aí, né? Eu olhava, meu irmão, eu falo isso com vergonha, mas eu tenho que ser sincero. Eu, assim como muitos que estão lá dentro, eu olhava para quem estava lá fora dos muros da CCB com um olhar de superioridade. Eu tinha sangue azul, né? Poxa, não, jamais. Eu nunca imaginava que eu chamando os outros de sectário, um dia as minhas escamas iriam cair e eu ia entender e perceber e ver que eu era o sectário. Isso me doeu, me rasgou por dentro. Porque quando eu conheci os 5 solas da Reforma, eu fui atrás para entender o que são os 5 solas e o que é a base de uma bíblica reformada, uma igreja reformada, né? A base bíblica. E eu entendi, percebi, eu concluí que a CCB ela não se enquadra, ela quebra, ela arrebenta com 5 solas da Reforma 1 a 1. Meu irmão, aí entrou dentro de mim uma questão assim, bom, agora o que eu tenho que levar em consideração? A emoção ou a razão? Porque assim como muitos, meu irmão, eu tive revelações, falar em línguas, vi muitas obras, muitas coisas, e eu tive que passar por um processo de saber dissociar o que é obra de Deus e o que é Deus de fato, tudo que eu recebi de Deus, os milagres, maravilhas, coisas que eu vi, da denominação. O problema é que muitas pessoas associam os milagres que recebem à denominação. Meu irmão, até hoje eu falo com algumas pessoas do evangelho, ela fala, mas então faz o seguinte, esses dias mesmo me falaram esse tipo de coisa, devolve tudo que você recebeu da CCB, já que nada te serve, já que você está falando que lá é uma seita diabólica, como de fato é uma seita diabólica, acaba até sendo um pleonasmo, se é seita é diabólica, mas enfim. Se você está falando que é uma seita diabólica, então devolve tudo que você recebeu de lá. Eu falei, mas o que eu recebi de lá, eu devolvi, que é cargo, ministério, status, amizades, isso que eu recebi de lá, eu devolvi. Agora, as coisas que Deus me deu, a minha família, a minha casa, o meu filho, enfim, essas coisas, e acima de tudo, a clareza e o discernimento do evangelho, isso eu não tenho como devolver para a CCB, porque não foi ela que me deu. Tudo que eu tenho e tudo que eu vou ter, eu devo ao meu Deus. Sempre devi e sempre continuarei devendo. Eu nunca associei isso com a denominação. Só que rapidamente, meu irmão, perdoa estar tomando tempo, só para concluir. Pode falar, irmão. Fica à vontade. Como que aconteceu, então? Diferente da maioria, nos últimos 5 ou 6 anos, eu ia para a igreja e eu não sabia o que estava acontecendo, meu irmão. Eu voltava atribulado. Então, ao invés de eu ir para a igreja e me sentir bem, ouvir, comer da palavra, eu voltava atribulado. E sempre tive em mente o que a maioria tem. Olha, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para frente, olha para Cristo e tal. Até que eu comecei a ver problemas nos líderes. Comecei a ver hipocrisia na liderança. E isso foi uma outra barreira que eu tentei superar, e conseguia superar, ia nos cultos, ia fazendo uma outra prática que muito CCB faz, ele pega a palavra, né, aquilo que é pregado lá, que ele fala que é a palavra de Deus, que muitas vezes não é, mas ele pega aquilo ali, ele fala assim, eu faço o seguinte, aquela comida tem... se eu não gosto de cebola, eu tiro a cebola. Se eu não gosto de pimentão, eu tiro o pimentão, e assim por diante. Mas você, em uma igreja bíblica, você nunca vai fazer isso, porque você só quer saber da palavra. Quando a palavra ela vem te confrontando, é aí que eu quero ouvir. Eu não quero saber de pregação coach, aquela pregação motivadora. Não, eu quero que o Senhor continue me moendo, me limpando, me aprimorando por meio da palavra. E eu tenho vivido isso todo santo dia. Meu irmão, tem coisas dentro de mim, quando eu percebi, e o Senhor foi me confrontando... Mas irmão Wagner, o Luiz Carlos de Viçosa acabou de pregar que quem está saindo para pecar.
As pessoas estão saindo para viver um evangelho pecaminoso, ou seja, o que você fala sobre isso? Você saiu para pecar? Você saiu para viver uma vida? Porque o que você está dizendo é o contrário. Parece que você está mais crente agora, que você está buscando mais a palavra de Deus. Como é que você explica isso dentro da sua vida, daquilo que está acontecendo na sua vida? Meu irmão, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo começou a me confrontar foi com o meu pecado enquanto eu ainda estava lá dentro. Então, eu nunca cometi o adultério que eles falam, tá? Não é isso. Mas, em um determinado momento, lendo a palavra, eu vi quando o Senhor Jesus confrontava os fariseus e falava assim, olha, se você olhou uma mulher e cobiçou no teu coração, mesmo que você não tenha consumado o ato, você já adulterou. E eu olhei aquilo e falei, cara, eu não tenho para onde correr. O senhor está falando que eu sou adúltero. E agora? Porque mesmo eu não querendo, eu olhei uma mulher, achei ela bonita. Só de achar ela bonita eu adulterei. E agora? Eu sou um pecador. Então, por mais que... E aí, você entra naquele ciclo, meu Deus do céu. E aí você começa a se analisar contra a palavra. A Bíblia, não a palavra que eles pregam, né? A Bíblia. E a Bíblia começa a te confrontar e te colocar no teu lugar que é de pecador, né? Então, de certa forma, o que o Luiz Carlos falou é verdade, nós somos pecadores, nós saímos de lá porque nós entendemos e reconhecemos que nós somos pecadores, mas ao contrário do que ele diz, que isso é uma difamação, é uma calúnia, e é uma forma de tirar o nosso prestígio, o nosso valor, para que as pessoas não deem ouvido para a verdade que está na Bíblia, eles fazem isso para tirar o nosso valor, e para que todo mundo olhe para a gente como eu um dia olhava, com preconceito, achando que todo mundo é um sectário cego, e que só quer o caminho largo para sair pecando. Mas o evangelho verdadeiro, quando você é confrontado, você é convertido, não existe desconvertido, Josafá. Meu irmão, isso eu tenho certeza, não existe desconversão. Esses dias mesmo me falaram assim, mas tem o fulano, Deltrano, Cicrano que falou, que saiu e agora voltou. Meu irmão, se voltou é porque não teve conversão. Porque é o que está em Hebreus. É o que está em Hebreus. Se você conhece a verdade, conhece a palavra, e agora sim é o que fala em Hebreus, não o que ele falou. Se você conhece a palavra, você abandonou as obras da lei, abandonou aquela casca, aquela mentira, aquele fingimento, aquilo tudo, e entendeu que você é um pecador miserável, que sem a misericórdia de Jesus Cristo você está completamente perdido e destinado ao inferno, mas em algum momento você sente saudade das obras da lei e vai querer botar um terninho, botar aquela casca de anjo, mas continua mergulhado nos pecados, né? Continua mergulhado na mentira, na falsidade, na hipocrisia. Meu irmão, o que eu conheço de ministério, eu não vou ficar falando nome, não é nada disso, mas o que eu conheço, e a maioria que conhece, de hipocrisia, irmão que às vezes está brigado, oferece a palavra, lá na frente, ministério, obrigado, fala assim, irmão, tem a palavra, mas ele sabe que o outro não pode subir porque está brigado, mas para manter aquela aparência na frente da irmandade, tem a palavra, sobe aqui, mas aí daquele coitadinho se subir lá para pregar. Meu irmão, tá enrolado. Tá enrolado, por quê? É tudo um teatro. É tudo um teatro. Você deu a interpretação correta lá. Lá em Hebreus está falando da apostasia. Ou seja, uma vez que o Espírito Santo te convenceu e te esclareceu da verdade e você retorna para a mentira, viver o engano, não tem mais. Ou seja, você só se Cristo morresse de novo. Ou seja, né, para poder trazer novamente a luz a você. Mas ele quis dizer que as pessoas que estão saindo e estão pecando, né, essas pessoas não têm mais perdão. Mas qual que é a mensagem dele? Colocar medo nas pessoas de sair. Ou seja, se você sair, não haverá mais perdão para você. Os camaradas estão tentando, eles estão tentando fechar o cerco pro gado não sair, né? Exatamente. Porque lá é gado, ou seja, por que eu falo gado? O gado, a ideia do gado o povo lá é um modo deles tirar o leite deles, ou seja, eles estão ali para poder retirar do povo o trabalho gratuito, o dinheiro deles, né? Eles não estão preocupados em fornecer conhecimento da palavra de Deus. Irmão, outra pergunta que eu vou te fazer. Quando você entendeu, né, que é uma coisa que você não entende, eu caí em pranto de choro e até hoje eu choro, irmão, numa frase, uma frase que eu nunca ouvi lá dentro, nunca. Essa é a frase que eu digo que ela é o cerne do evangelho. Essa frase representa o evangelho. Quando você entendeu isso aqui, ó, que Jesus Cristo é único e é suficiente Salvador. Quando você entendeu isso, irmão, o que foi que aconteceu, né? O que você pode dizer sobre isso?
Meu irmão, eu costumo dizer que existe o convencido e o convertido. Até resgatando, eu começo a querer chorar, me perdoa, mas eu resgatando as mensagens que eu postava até durante esse tempo de eu conhecer o Evangelho por meio do Espírito Santo, porque, como eu falei, ao contrário de muitos, foi por meio de leitura da palavra que eu fui conhecendo, eu não fui atrás de YouTube, eu só fui conhecer o seu canal depois da minha conversão. Então, assim, quando eu fui confrontado com o Evangelho e eu me vi naquela cruz que era para eu estar lá, e o Senhor me perdoou e, enfim, me amou. Antes de criar a terra, ele já me amou, ele me viu, né? E me amou como eu sou, mas me dando a oportunidade de me transformar por meio do poder do Espírito Santo, meu irmão. Meu coração rachou, não teve como, não tem como. Por isso que eu te falo, o convencido, ele até tenta reformar uma seita, seja CCB ou qualquer outra, o convencido, porque ele ainda ele é convencido, mas ele não enxerga dentro dele o ídolo que foi construído ali. Ele não enxerga. Porque às vezes a gente e eu pregava muito contra a idolatria, meu irmão. Eu sempre, quando eu pregava para evangelizar para alguém, a idolatria, para mim, era só quem se prostra diante de um ídolo, A, B ou C. Mas no dia que nós anunciamos que nós iríamos sair e tudo mais, nesse dia, meu irmão, eu não sei te dizer, o mais próximo que eu posso te dizer de um sentimento que me tomou, uma coisa esquisita, não era boa, não era da parte de Deus, mas foi um sentimento como se fosse de luto, como se minha mãe tivesse morrido, sabe, uma coisa muito forte, é verdade. E eu não conseguia me alimentar, eu tive febre. Eu ia almoçar, não conseguia segurar o almoço, né, para não usar uma palavra feia aqui, não conseguiria segurar o alimento e tal, mas ao mesmo tempo a minha cabeça, ela estava esclarecida pelo Evangelho, e tinha aquela emoção que estava querendo combater contra isso, entende? Um sentimento, mas a razão falava mais alto, e eu falava, eu não posso rasgar a Bíblia, o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz, não importa o que eu vivi, o que eu penso que eu vivi, o que a Bíblia diz é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, meu irmão, naquele dia, eu falando com a minha esposa, com a minha família, eu falava, olha, gente, eu sei que eu tô certo, mas eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô com um sentimento muito ruim, muito pesado, é muito difícil. E eu já tinha orado diversas vezes ao longo daquele dia, pedindo pro Senhor me ajudar, me dar forças. A minha esposa, ela me falou uma coisa que naquele momento foi o divisor de águas na minha vida. Ela falou assim, amor, você não tá percebendo que você construiu um ídolo dentro do seu coração, você permitiu que construísse um ídolo dentro do seu coração. Naquele momento, meu irmão, o Senhor me mostrou não diante de um ídolo, mas dentro de um ídolo, entende? Dentro de um ídolo. E naquele momento, meu irmão, quando eu vi, eu literalmente eu me vi pelos olhos de Deus, tá? Naquele momento, aquilo foi nojento. Foi muito nojento. E aí, aquele ídolo, ele rompeu, ele trincou e começou a desabar todo. Nessa visão que o Senhor estava me dando ali, aquilo desabou. Aquele sentimento, meu irmão, por Deus que está no céu, eu não estou mentindo. 5 minutos depois daquilo ali, diminuiu 90%. 1 hora depois, estava zerado. Zerado. Acabou. Tá entendendo? Então, meu irmão, hoje eu falo sem medo de errar, meu irmão, minha irmã, se você tá assistindo isso, você ainda tá dentro da CCB, você já conheceu o Evangelho, você já viu, mas você ainda tá sendo confrontado pelas mesmas coisas que eu fui, provavelmente muitos aqui foram. Então, e os milagres, e as palavras, e as pregações, não foi Deus? Pode até ter sido, tá? Mas não associe CCB com Deus, não associe Adventista do Sétimo Dia com Deus, não associe nenhuma denominação, mesmo uma batista, que hoje eu vou numa batista, não associe aquilo ali com Deus. Deus é Deus, a denominação, a igreja, ela é uma mera ferramenta. Aí uma vez, meu irmão, eu fui falar com alguém, já depois de reformado, depois de saída, ela falou assim, então se a igreja é ferramenta, eu posso ficar ali. Tudo bem, só que essa é uma ferramenta do diabo, porque ela está desviando você da verdade. Ela está te desviando da verdade. Ela está te desviando, porque
o que fala na palavra, guia cegos. Vocês não entram e não deixam o meu povo entrar. Esse negócio da gente achar assim, a inocência, pela inocência eu vou entrar, pela inocência eu vou ser salvo. Se o líder Marsola, se o líder X ou Y, se o meu ancião fala uma heresia, é problema dele. Eu com Deus é outra coisa. Mas, meu irmão, se eu estiver dentro de um lugar, eu sou cúmplice. Eu conheço a verdade, eu já enxergo a verdade, eu estou ainda cúmplice com aquilo, eu estou concordando com aquilo. A palavra é clara, o Senhor fala, ele não entra e você também não vai entrar, tá lá, não adianta eu reescrever a Bíblia, tá escrito isso. Então, às vezes a gente quer se enganar, porque às vezes a gente não quer magoar a família, a gente não quer magoar, e de fato a gente não quer, mas o fato de eu entender aonde eu estava e a verdade não é legal. Eu não tenho prazer, meu irmão, de falar assim, aquilo ali é uma seita. Não tenho prazer nenhum. Eu tenho tristeza de falar isso. Mas é uma seita. E o povo tem que entender que olha, eu medi de todas as formas. Dá para reformar? Não dá. Porque quando você vai reformar, a CCB ela deixa de ser o que ela é. E aí ela vira uma igreja reformada que não é mais a CCB. Então tudo ali cai. É um castelo lindo, maravilhoso, mas foi construído em cima da areia. Como você falou, é muito lindo, eles pintam uma trinca, eles pintam qualquer coisinha, mas é tudo uma casca, tá? É construído em cima de um monte de areia. A base, o mais importante não foi feito, a base. A falta de conhecimento bíblico, né, irmão? Você vê que é uma estratégia diabólica mesmo. Porque eu não acredito que essas coisas todas foram feitas maquinado. Esses anciãos falavam, vamos projetar. Não. Você vê que lá no início já afastou eles da Bíblia. Você vê que o adversário vem neles com sabedoria humana e afastou eles da Bíblia, colocou um ensinamento lá que se estudasse poderiam morrer, né? E aí, afastando da Bíblia, o diabo falou assim, pronto, agora é só comigo mesmo. E é óbvio que ele não vai trazer ensinamentos malucos, malucos entre aspas. Ele não vai falar, ele vai colocar um zelo naquele povo, deixar tudo muito bonito, muito bem arrumado, só que longe do evangelho, que é o principal de tudo isso, né? É levar a mensagem. João Batista não estava dentro de templo nenhum, não se vestia bem, ele não tinha terno e gravata, ele ficava debaixo de uma árvore, mas lá ele pregava a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E assim foi com os demais apóstolos, né, irmão? Mas, irmão, então, você, por misericórdia de Deus, Deus ele foi te resgatar, libertou sua família toda, né? Mas como que tá o seu relacionamento com amigos? Porque ali a gente constrói uma vida, né, irmão? A nossa vida, muitos casam ali dentro, né? Casam, vai pro resto da vida, ou seja, a vida dele tá estruturada a partir de uma crença, né? Como que tá o seu relacionamento com os seus amigos da CCB, né? Eles conversam com você, eles entram nesse assunto, eles evitam, como que é o seu convívio social com eles? É bem difícil, meu irmão, porque assim, eu já tinha essa consciência, porque como eu falei pro irmão, um dia eu fui Paulo e hoje eu sou Saulo. Né? Um dia eu estive do outro lado, eu sei o que me esperava a partir do momento que eu saísse dos muros de Jerusalém e fosse em direção ao Calvário, né? E é exatamente isso que acontece. E eu não os culpo, meu irmão, eu não os culpo. Eu tenho pena e oro para que o Senhor tenha a mesma misericórdia que Ele teve comigo, que Ele abra o entendimento e os olhos deles também, porque um dia eu fiz a mesma coisa, entendeu? E hoje eu tenho alguns amigos que falam comigo em segredo, no particular, sobre o Evangelho, estão lá ainda, estão abrindo o entendimento, mas morrem de medo de serem descobertos, e eu não vou expô-los de forma nenhuma, porque eu entendo. Não pode, né? Eu tenho amigos que, em segredo, visitam igrejas bíblicas e pedem, pelo amor de Deus, ninguém pode saber. Às vezes, se é uma igreja que às vezes é transmitido e eles filmam a plateia, essa pessoa se esconde para que não apareça na filmagem. E aí eu exponho para ela, eu falo, você tá vendo? Você tá em uma denominação que é seita, que é exclusivista. Porque, por exemplo, eu já fiz essa prova, meu irmão. Hoje eu frequento, como eu falei por irmão, uma igreja batista, e nem é uma igreja batista dessa da linha mais dos puritanos, tá? É uma mais moderna, porque eu tenho meus motivos por que eu vou ali, porque eu tenho minhas razões de ir ali, beleza? Mas veja bem,
mesmo sendo uma igreja batista dessas mais modernas, que ainda está baseada em cima dos 5 solas, porque disso eu não abro mão, eu fiz o teste, eu falei para o pastor, olha pastor, domingo que vem eu não venho aqui, porque eu vou visitar uns irmãozinhos meus lá na presbiteriana, sabe o que ele me falou? Falou, pelo amor de Deus, não vai, porque aqui a graça é o caminho. Não, Nanina, não. Ele falou, vai sim, sauda eles, é uma boa igreja, sauda os seus irmãos lá. Deus te abençoe. Totalmente diferente, né, irmão? Entendeu? Se você receber, imagina, mano, já passou na mente de alguém avisar o ancião que você vai em outra igreja? Nunca, né, irmão? Você vai avisar o ancião, ele vai te olhar como um desviado, né? Tá desviado, isso aí tá tomado pelo adversário, como eles costumam dizer, né? Você tá tomado pelo adversário. Mas, irmão Wagner, é bom vocês entrarem aqui, irmão, tá? Para as pessoas não verem que isso é apenas uma narrativa minha, né? Não. 42 anos, meu irmão. 42 anos, eu sou nascido, criado, batizado lá. Só de batizado eu tenho 20 anos, 20 e poucos anos de batizado na CCB. Ah, e detalhe, tá, meu irmão? Eu faço questão de falar isso também. O meu batismo, tá? Assim como a maioria, teve aqueles sinais, aquelas coisas todas. Mas eu faço questão hoje de fazer o curso, que aliás eu, graças a Deus, já concluí o curso de batismo, que é muito maravilhoso. Uma hora, se o irmão tiver oportunidade, fala para eles um pouquinho como que é a vida dentro de uma igreja bíblica, para eles terem uma referência, porque quem está só dentro da CCB não tem uma noção do que é uma igreja bíblica, né? Muitas vezes não tem. Então, assim, pela misericórdia... Vocês têm ciência do que estão fazendo, né, no batismo. Vocês estão realmente... Você creu, óbvio, você creu. Mas aí depois vai vir o conhecimento mesmo. Ou seja, tem que vir de alguém que sabe. E aí você está indo batizar sabendo realmente o que você está fazendo ali. Que é totalmente diferente da CCB, né, irmão? Exatamente. Quando você foi batizar na CCB, você sabia do evangelho? Você foi sabendo? Te perguntaram alguma coisa? Se você creu em Jesus, para você descer na água. O ancião te perguntou, Wagner, você creu em Jesus Cristo? Você conhece? Não, né? Não. Na verdade, assim, eu cria que existe Jesus. Então, isso é um ponto importante, Josafá. Muito CCBano, ele batiza crendo que existe Jesus, ele já ouviu falar de Jesus, tá? Ele já ouviu até falar que Jesus foi crucificado, mas ele não entende o porquê que Jesus teve que ir para aquela cruz. Esse é o ponto principal. Não é só ter o nome de Jesus lá na frente e falar, nós falamos de Jesus, falamos que Jesus existiu, que ele sofreu, que ele foi crucificado. Legal. Por que ele veio? O que é a obra de Deus? Qual foi o plano de Deus? Né? Por que ele teve que morrer? Qual é a prova de que Deus aceitou o sacrifício que Jesus Cristo fez? Se você perguntar essas coisas para um CCBano, e olha que eu era raiz, ele não vai saber responder, meu irmão. Não vai saber. Então, assim, quando eu batizei, eu sabia que existia Jesus, que ele foi crucificado, mas para mim, para eu dizer que eu acredito em Jesus, eu tenho que me batizar, porque aí eu me batizo, ali nas águas o meu pecado é perdoado, mas a partir dali também eu não posso mais pecar, porque se eu pecar eu tô enrolado, né? É isso que a gente aprende. E aí você trava uma luta. Em alguns momentos você até fala assim, ai Senhor amado, e agora? Porque eu contei uma mentira, eu falei um palavrão, eu olhei uma mulher, e o que eu faço? Meu Deus do céu. E se você for honesto, porque isso é o ponto-chave, das duas uma, se você vai conseguir sobreviver dentro dessa denominação, nesses moldes, nesse evangelho, primeiro você vai ter que ser um baita de um mentiroso para si próprio. Você vai ter que mentir para você mesmo. Porque você vai ter que se enganar e falar assim, não, tá beleza. Outros acreditam o seguinte, olha, eu tenho que congregar todo dia. Tem mais essa, né, meu irmão? Eu tenho que congregar todo dia. Por quê? Porque a palavra vai me julgar e a palavra vai me limpar. Então eu ficava esperando e torcendo para que todo dia que eu fosse congregar, tivesse aquela palavra, hoje eu troco as suas vestes, eu coloco uma mitra nova, eu perdoo os seus pecados, eu te perdoo, tal. Por quê? Porque é a palavra. Eu não entendo que Cristo morreu uma única vez e que já perdoou os meus pecados e que agora ele vai lapidar a minha vida espiritual, ele vai me transformar de dentro para fora. Eu não entendo isso. Então, para mim, o que é? Eu tenho que ir todo santo dia na igreja, porque a palavra, eu tenho que pedir perdão. Todo dia. Então é uma forma até de confessar os pecados, semelhante ao que os nossos irmãos que vão lá na católica fazem. Você vai confessar, só que você não confessa para o padre, você confessa na sua oração, rezando, pedindo, esperando, almejando que venha a palavra falando, hoje eu te perdoo, eu troco as suas vestes. Aí nesse dia, nossa, você vai aliviado, você fala, hoje eu tô pronto para morrer, tá bom para morrer. Então, ele tem que ouvir
Ou que Deus vai trocar suas vestes, ou ouvir que Deus te ama, né? Eu te amo ainda, tal, para poder sair justificado. Então, irmão, como que é esse negócio? O CCBiano, ele vive essa vida de perde salvação, volta a ter salvação. Perde a salvação. Não é algo maçante, irmão. Não vive uma tensão muito grande, irmão. A vida toda vivendo aquela tensão, com medo de a qualquer momento perder a salvação. Aí você tem que correr lá para dentro para poder ouvir uma palavra dizendo que Deus te ama, né? E tem que ouvir o tempo inteiro essa mensagem, Deus te ama, né? Como que é isso, irmão? Isso não deixa a pessoa num clima tenso, irmão? Meu irmão, eu carregava, não sei, um caminhão de areia nos ombros, como qualquer um que não conhece, qualquer homem ou mulher, que não tenha consciência do evangelho, seja na CCB ou em qualquer lugar, que não conheça o evangelho, mas que sabe, que acredita que um dia vai se encontrar com Deus Todo-Poderoso e vai ser julgado pelas suas obras, né? Esse homem, essa mulher, ele teme e treme. Ele teme e treme, porque ele sabe que depender dele, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Então, meu irmão, hoje eu faço questão de me batizar. Eu faço questão de entrar aqui e falar, eu sou um pecador miserável. E que se não fosse a graça de Cristo na minha vida, se não fosse o Senhor Jesus Cristo um dia subir naquela cruz por mim, eu estaria destinado ao inferno. Ao inferno. Porque eu sou um pecador miserável. Eu não sou o adúltero que o CCBiano fala, não é isso. Eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, não é isso. Mas o pecado, ele vai em todas as extensões. Às vezes, as pessoas leem lá aquele versinho, né? Ficarão de fora os adúlteros. Mas se você olhar ali naqueles mesmos versos, em vários pontos tem esses versos, você vai ver que até o mentiroso está agrupado junto com o adúltero, junto com o homossexual, junto com várias outras coisas. E, não, mas é só o adúltero e o homossexual. Não, meu irmão! Nós estamos tudo no mesmo barco. Deus encerrou tudo e todos embaixo do pecado. Todos são pecadores. E se a gente não tiver em nós os atributos de Cristo e não formos modelados segundo os moldes da pessoa de Cristo, do caráter de Cristo, nós não teremos salvação. Nós não teremos salvação. Por quê? Se nós não entendermos isso, que a nossa salvação, o nosso perdão, a nossa justificação é só por meio de Cristo, e depois que você entende isso, você se submete, você tem a humildade, né, meu irmão, de abrir mão de você, de se submeter à palavra para que Deus possa te moldar, você não é barro mole, você é barro duro. O Senhor vai te quebrar um monte de vezes, mas não dá para modelar, só dá para modelar quando é barro mole. É que o homem é corrupto no seu coração, né, irmão? Ele só não peca mais por falta de condição, né? O camarada, às vezes, ele não tem condição de sair com uma mulher, mas no coração dele, ele não pode andar na rua que sai olhando, meio que seja de um jeitinho de outro. Corrupto, ou seja, ele está sempre desejando o pecado. É que o CCBiano, ele não entende isso. A nossa natureza, nós desejamos o pecado. A gente quer. Por que você luta contra o pecado? Luta significa que você está indo contra alguma força que está dentro de você. Você está lutando contra essa força. E essa força já é prova de que você é um pecador. Exato. Porque você é caído. Você está sempre querendo o mal. Você está sempre querendo ir contra a natureza de Deus, que é sempre se direcionando ao pecado. O CCBiano, ele não entende isso daí. Ele acha que ele é um santinho. Ele está tomado por maus sentimentos dele, né? Se pudesse ele fazer justiça com a própria mão. Irmão, quantas palavras você não ouviu dizendo que Deus ia mandar para o cemitério uma pessoa, que Deus ia passar a faca em alguém, ou que ele ia tirar de baixo por cima? Tudo isso são respostas de sentimento caído, ou seja, a própria pregação deles é pecaminosa, porque demonstra um Deus que passa a perna nas pessoas, um Deus vingativo, um jagunço, porque lá pro CCBiano, Deus é um jagunço. Se a vizinha varrer a sujeira pra frente da minha casa, eu vou toda brava pra igreja e Deus vai mandar a palavra que eu vou derrubar o gigante da sua vida. O gigante é a dona Zefa que vai pra frente da minha casa. Eu tô dando um exemplo aqui. Então, nós somos corruptos, gente. Tá dentro do nosso coração. Você não é puro de coração, como eles acreditam que são puros.
São puros. Só vai entrar o puro de coração limpo de mão. Não vai entrar ninguém. Não vai entrar ninguém. Quando a Bíblia fala disso, né, ela se refere a Jesus Cristo, mas nós somos inclinados ao pecado. Bem-aventurado é aquele que reconhece isso e se humilha na presença de Deus. Porque só Ele pode, irmão, nos consertar e nos justificar diante de Deus, né? Irmão Wagner, mais alguma coisa para acrescentar disso aqui? Sobre essa questão de purificação, eu sou prova viva, porque às vezes a gente só foca também nesses pecados mais, vamos dizer assim, os mais famosos, né? Não vou falar que é grave, porque para mim todo pecado é grave, porque nenhum pecado gera vida, todo pecado gera morte, logo todo pecado é pecado e gera morte, então não existe pecado, pecadinho, pecadão, tudo é pecado e acabou. Isso é um outro problema também, porque a palavra pecado não é exercitada dentro da CCB, é falta, falha e fraqueza. Né? Recentemente, um pouco antes dessa virada de chave, até isso eu comecei a mudar. Então, eventualmente, quando Deus me dava uma oração dentro da CCB, eu não pedia, Senhor, perdoa nossas falhas. Não, perdoa os nossos pecados. E isso já começava... Sério, irmão? Você falou isso? Já chegava a incomodar algumas pessoas, né? Mas, meu irmão, era a forma que eu tava, como eu falei pro irmão... Olha o problema que dá um convertido dentro da CCB. O convertido bagunça tudo. Não falou nada de errado, tá fazendo o que é correto. Mas imagina a cara das pessoas quando levantava da oração. Quem que é esse sujeito aí? Eu? Perdoa pecado. Eu não sou adúltero. Eu não forniquei. E para eles é isso, né? Perdoa nossos pecados, somos pecadores, sem a tua misericórdia nós vamos parar no inferno. Ah, pronto. Meu Deus do céu, eu falei, hoje... Mas você falou isso, perdoa nossos pecados, nós vamos parar no inferno. Mas enfim... Wagner do céu! É sério, meu irmão. Convertido na CCB, olha o problema que dá. O convertido sincero, honesto, rapaz, ele estava orando com o coração, né, quebrantado ao Senhor, mas por falta de conhecimento, ele acaba gerando escândalo na igreja, né? Acaba gerando escândalo. Exatamente. Eles são pecadores mesmo. Mas eu não estava fazendo, Josafá, porque eu realmente não olhava fora da CCB, eu estava olhando para o evangelho. Então é como na minha cabeça se tivesse formado um quebra-cabeça, mas as pecinhas estivessem todas soltas. Quando eu conheci os 5 solas da reforma, as pecinhas se conectaram, e aí eu vi a CCB como ela verdadeiramente é, que é uma seita. Ela é uma seita das mais perigosas que tem, porque tem seita que ela é muito fácil de você identificar. Né? Então é fácil. Agora, uma seita que ela é muito sutil. Então você tem que conhecer o evangelho, você tem que conhecer os princípios dos 5 solas para você de verdade olhar e ver, não, é uma seita mesmo. Né? Então ela é diferente de uma seita mais assim tradicional, sei lá como que eu posso falar assim, mas aquelas são mais escancaradas, né? Essa é bem mais disfarçadinha, né? E realmente eu não fiz nada de propósito, mas já era a forma que o Senhor estava trabalhando no meu coração, e o Senhor sabe todas as coisas. Mas eu volto a dizer, Josafá, lá dentro eu tenho certeza que tem muita gente que tem o desejo de verdade de conhecer a verdade, sabe? De conhecer a palavra. Mas o segredo, se você estiver assistindo esse vídeo, é humildade. É humildade para baixar a cabeça, para se submeter às escrituras e não ao que fala. Eu conheço alguns também, Josafá, que falam assim, então eu vou buscar a palavra, se Deus falar para eu sair, eu vou sair. Você acha que algum irmão vai subir lá em cima na tribuna e vai falar, você veio buscar a palavra para sair daqui da CCB, ir lá para Batista, ir lá para Presbiteriana, vai que eu sou contigo. Meu irmão, não vai vir essa pregação mais nunca. Não vai vir. Então, olhe as escrituras. E eu tô falando da Batista da Presbiteriana, mas tem outras igrejas, né, Josafá? Só que, infelizmente, hoje são raras, tá? São raras. A maioria vai para o caminho de evangelho da antropocêntrico, prosperidade. Eu vou virar seu cativeiro. É tudo a mesma, muito parecido. A maioria, né? Mas, assim, existem igrejas. Só que, assim, gente, igreja hoje, para mim, meu irmão, eu posso estar enganado, tá? Porque eu me coloco na posição de aprendiz, tá? Eu sou um aprendiz. Eu acabei de chegar no evangelho e eu me coloco no meu lugar de aprendiz. Igreja, para mim, hoje, eu vejo como uma ferramenta. Inclusive, meu irmão, eu cheguei a passar um trecho da minha vida por conta de todas as decepções, de hipocrisia que eu fui vendo, mesmo na liderança, isso foi me decepcionando de uma forma, meu irmão. Acho que
uma das gotas final, assim, a gota d'água foi ver a tal da coleta de compromisso, que isso daí para mim, porque eu batia sem dó, meu irmão, na questão do dízimo de muitas denominações que eles forçam a amizade. É verdade. E quando eu vi a coleta de compromisso, que é o carnê do baú da felicidade, que colocaram lá, que pior do que o que muitos fazem por aí. Tem até aquele acho que da do Canal 11 lá, que ele faz um carnezinho também. Meu irmão, a hora que eu vi aquilo dentro da CCB, eu falei, não, agora acabou, não tem jeito. Então, foi muito difícil para mim, eu confesso que foi muito difícil. E assim, muita gente tem sinceridade, tem aquele... Então hoje, o que eu vejo lá dentro? Você tem aqueles que estão completamente cegos e que ainda veem a CCB como a gente via. Tem aqueles que já viram o evangelho, já viram a verdade e tem o desejo e a esperança de que vai dar para reformar, dá para resolver de algum jeito. Tem aqueles que acham que o problema é essa geração agora que tá lá, mas daqui a pouco Deus leva, Deus limpa a obra e daqui a pouco, ó, tá top. Só que você, como você falou, você vai na fundação, e desde a fundação, o fundador a CCB já nasce rachando uma igreja, na trairagem, puxando o tapete lá, né? Ele faz um discurso que nem é 1910, você vai ver lá o historiador, você vai ver que é 1930 e pouco lá, Franciscão me pega, fala para queimar os livros, para parar com tudo. Então, infelizmente, é uma seita. E não tem Bíblia. E é um dos solas, né? Não tem Bíblia. E aí eles colocam o quê? A palavra no lugar. Quando você pega lá e você tira a Bíblia a palavra e coloca a palavra preciosa, gente, só não vê quem não Sabe quer. Que a palavra preciosa lá para você saber é a palavra do culto, né, irmão? É a pregação. Exatamente. Eu sei disso. Isso aí é um absurdo, né? Teve o irmão que falou aqui, irmão, lembrando de você orando lá, né? Orando, perdoa os nossos pecados, que você sempre não fica com os olhos desse tamanho. Teve um irmãozinho que falou que foi testemunhar e falou, irmãos, eu sou um pecador, o cooperador olhou com o olho desse tamanho. Você é pecador, não pode testemunhar, não. Pecador não pode testemunhar. Eles não estão acostumados. É outro problema, né? Então, uma coisa que me assombrou, meu irmão, também, isso já depois de convertido, né? Que olha o nível da cegueira. Eu não via, meu irmão. Eu não via, não me dava conta. Se você puxar na Bíblia, hoje pra mim é tudo Bíblia, tá? Então eu tô reformado, tudo pra mim é Bíblia. Mas se você puxar na Bíblia, você tem lá os 3 hebreus e aquele teste da estátua. Vai tocar as buzinas e vocês têm que se prostrar diante da estátua. Aí eles não prostraram e foram pra fornalha de fogo ardente, não é isso? Irmão, o que a gente fazia quando a gente ia lá tomar a Santa Ceia? A gente se prostra diante deles para tomar e depois se prostra para eles tomarem a Santa Ceia, meu irmão. A gente se prostra para os homens tomar. Você vai numa igreja bíblica, o pastor, ele toma junto com a gente, todo mundo sentado, ninguém se ajoelha para homem não, meu irmão. É igual a igreja católica, irmão. Eles copiam muita coisa da igreja católica. O padre coloca a hóstia na sua boca. Você se ajoelha para tomar a comunhão. E na igreja da CCB é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai lá, se você se prostra, ele coloca na sua boca. É a mesma coisa. Eles adotam sempre a mesma coisa. Então, a CCB, se você começar a estudar a Bíblia e conhecer, você vê que está tudo errado ali dentro. Ela é bonita, arrumada, organizada. São duas coisas que eu acho que chamam muita atenção lá. Tudo muito bem feito, muito bem organizado, e a dedicação do povo. Dedicação, o povo é muito sincero no que eles fazem. Não estou dizendo que a sinceridade vai ajudar eles em nada, não ajuda em nada. Em relação à salvação. Não. Mas eles são sinceros no que eles fazem, são muito honestos, são muito corretos, né? Tem um amor pela CCB que, olha... É o que você falou, se esse amor for convertido, for revertido, né, direcionado para Cristo, meu irmão, vou te falar um negócio, um parênteses, eu tive a honra e a oportunidade, Deus me colocou para trabalhar por 10 anos, quase 10 anos, em um colégio da comunidade judaica. Meu irmão, se você vê o zelo, o respeito que eles têm pelo nome de Deus, o dia que o Senhor se voltar completamente para eles, porque eu creio dessa forma, que o Senhor se voltar e resgatar, e converter, e trocar o coração de pedra, e colocar um coração de carne, meu irmão, nós vamos ver o que é crente na terra. Nós vamos ver o que é crente na terra. Eu creio também que nós vamos ver do céu, tá? Porque eu não creio que a gente vai estar aqui passando esse período, né? 144 mil e tal, mas, meu irmão, a terra nunca viu crente como vai ver.
Que aqueles Esse 144... nome, eu já falei aqui, irmão, e isso está lá em Romanos 9, 10 e 11, que fala sobre o futuro de Israel, que Deus vai se voltar para eles de novo. Deus vai, porque eles são escolhidos, irmão. Isso a gente não pode negar. Jesus veio de lá. Jesus veio deles, né? Eles vão voltar. Irmão, eu costumo dizer, quando a gente vai ver os novos Paulos sendo levantados aqui na Terra. 144 mil Paulo andando por aí. Irmão, porque Paulo tinha um conhecimento terrível da Torá e da Taná, e aquilo foi turbinado com a graça, o evangelho. E é o que a gente vai ver agora no futuro. Esses judeus, irmão, quando entender Cristo, a graça, rapaz, os pregadores mais terríveis, aí vai ser o final, né, irmão? Acredito, aí já vai ser o final mesmo. É o final, eu creio. Porque também vai ser uma briga muito grande, o diabo vai se levantar muito grande, porque eu fico imaginando o que vai vir de pregação no futuro aí, irmão. Às vezes a gente nem sabe se vai ser revelado mais alguma coisa ali na palavra, porque os homens têm muito conhecimento de tradições que nós não temos, irmão. Eles conhecem coisas que não estão na Bíblia, mas aquilo está guardado através das tradições deles, né? Então vai ser coisa lá teve. Por enquanto a gente fica com os evangelhos aqui agora, Romanas, carta de Romanos de Coríntios, que para nós está maravilhoso. Tá maravilhoso, né? É verdade. Tá ótimo, é o suficiente, né, meu irmão? É o suficiente, né? A gente com isso a gente não dá conta, né? Depois que eu comecei a entrar nos cursos bíblicos, né, que você tem que fazer o discipulado, você tem que fazer o curso de batismo, meu irmão, como que eu nunca li tanto Bíblia na minha vida como eu tô lendo agora. Eu achava que eu conhecia as escrituras. Meu Deus do céu. E vai para um livro, e vai para o outro, e vai para cá, e vai para lá. Olha, você aprende. Eu nem preciso mais do índice da Bíblia, viu? Porque agora eu já sei para onde que tá o livro. Antigamente eu ficava ali, cadê? Ixi, acabou. E faz sentido, né, irmão, agora, né, as leituras, né? Faz sentido. Não é aquela leitura mística como a gente fazia na CD. Era mística. Você ficava maravilhado, mas sem entender nada. Era só como uma forma de respeito na Bíblia, né? Mas você não entendia nada. Hoje faz todo sentido as escrituras. Era todo muito raso, sentido. Meu irmão. Era muito raso. O máximo que eu via era a tipologia, né? A figura, assim, o símbolo de Cristo ali em Abraão oferecendo Isaac. Tá ali, Gênesis, acho que 21, 22, por ali. O máximo que eu via. Né? Agora, por exemplo, Davi derrotando Golias, para mim, era sempre eu e a minha prova que ia cair. Né? Era isso. Né? E eis aqui o homem cuja honra o rei sagrada. Quem era? Oi. Limpo de mão, puro de coração. Era isso. Agora, sempre nós. Por exemplo, é o Davi, é o Samuel, é a Esther. Por exemplo, você pega aquela pregação do Paul Washer, que você até pôs no seu canal esses dias aí, do Salmo 24. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Meu irmão. E aí você ouve, eu já ouvi até pessoalmente, você aqui é o limpo de mão. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Meu Sem Deus noção do céu. nenhuma, né, Meu irmão? Deus do céu. Sem noção nenhuma. Meu irmão, você vê, que é? São leigos, né, irmão? Idosos, irmão. Idosos ainda, leigos. O camarada tá 70 anos numa igreja, não sabe nada de Bíblia. Ou seja, ele tá indo pro inferno e tá carregando um mundaréu de gente com eles, rapaz. Eu tenho dó disso. É bem isso. E um outro efeito, meu irmão, também que está acontecendo, e que eu penso que tudo isso é tentativa do inimigo de tirar e enganar, se possível, os escolhidos, mas os eleitos, os escolhidos, não engana um, não se perde um porque está na palavra. Muitas pessoas se decepcionando com essa presepada que está acontecendo no mundo gospel, né, no mundo evangélico, aí, com seitas e tudo mais, essas coisas por aí, estão se decepcionando de uma forma tão grande que querem ficar desigrejados, não querem mais nem ter contato com nenhum tipo de igreja, e ficam expostos, dessa forma, ficam expostos a um monte de coisa. Então, eu cheguei a passar por alguma coisa, um período da minha vida, por conta das decepções, eu cheguei a ficar dessa forma. Mas hoje, eu mais uma vez, eu me humilhei, me coloquei na minha posição, olhei lá, o que Paulo escreveu, né? Não devemos deixar de nos reunir, de nos estar juntos, como é costume de alguns, mas devemos estar juntos e tal. Então, eu me coloquei em humildade e falei, não, eu tenho a obrigação e a necessidade de buscar uma igreja bíblica. Entendeu? Irmão. Bom, irmão Wagner, eu agradeço o irmão. Entrou aqui um irmão também, que é o José Carlos, né? Daqui a pouco eu já encerro também.
Wagner, gostei da sua participação, irmão, de verdade. Espero que você, quando estiver aqui, entra aqui, rapaz, para contar mais alguma coisa, porque agora tá na hora de você trabalhar de verdade pro evangelho. Tá bom. A gente ajudou a colocar muita gente lá. Agora a gente tem que trazer eles pro evangelho de Jesus Cristo. É verdade. Deus abençoe, viu, meu irmão? Amém. Muito, viu? Deus abençoe a todos aí, fica todo mundo na santa paz de Deus, que a graça e a misericórdia de Cristo alcance cada um que assistir esse vídeo. Bom? Deus abençoe, gente. Graça e paz. Boa noite. Graça e paz, meu irmão.